noble pueblo de Venezuela. Queremos informar que a sugerencia del trabajo realizado por el Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz de Venezuela, el gobierno bolivariano, como un gesto unilateral para afianzar nuestra decisión inquebrantable de consolidar la paz de la República y la convivencia pacífica entre todas y todos, sin distingo de tinte político, religioso, económico, social. Todas y todos somos venezolanas y venezolanos, todas y todos nos amparamos bajo el mismo cielo hermoso de esta república, abrazamos la misma bandera, entonamos las notas del mismo himno nacional y a los efectos de aportar y colaborar en el esfuerzo que todas y todos debemos hacer para la unión nacional y para la convivencia pacífica. El gobierno bolivariano, junto a las instituciones del Estado, ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras, y estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento. Considérese este gesto del gobierno bolivariano de amplia intención de búsqueda de la paz como el aporte que todas y todos debemos hacer para lograr que nuestra república continúe su vida pacífica y en búsqueda de la prosperidad. No sé si... E aqui você ouviu e assistiu trecho, né, desse pronunciamento de uma das pessoas que fazem parte do governo da Venezuela. Você que está nos assistindo nesse exato momento, ele fala a todo instante, ele repete que eles são sim um governo pacífico, que querem paz e que vão aí, já foi liberado esses presos políticos que, inclusive, ele mesmo fala que não só tem outros presos políticos de outras nacionalidades também. Então, você vê que dentro de toda essa pressão que a Venezuela está passando, depois da captura do narcoditador e narcotraficante Nicolás Maduro, e aí do seu primeiro, aonde ele já foi para perante o juiz, a primeira audiência, ainda terá uma próxima audiência em março, e nós estaremos torcendo para que os Estados Unidos tire o máximo de informação de Nicolás Maduro para que venha vir à tona, de fato, a realidade dos fatos. Mas eu gostaria de ler para você um trecho dessa informação. O governo interino da Venezuela anunciou na última quinta-feira a libertação de um número significativo de presos políticos, em medida defendida por um gesto de paz para promover a convivência pacífica no país. A informação foi divulgada pelo presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodrigues, em pronunciamento oficial, no qual fez agradecimentos públicos ao presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pelo apoio e a iniciativa. E algumas dessas pessoas, os nomes foram liberados pelo governo venezuelano, e são elas: o Rócio San Miguel, ativista dos direitos humanos com dupla nacionalidade espanhola e venezuelana, cuja detenção havia provocado críticas internacionais. Outra também foi José Maria do Basso, cidadão espanhol libertado no processo. Andrés Martinez, outro cidadão espanhol confirmado como liberto.
e o Nahuel Galo, militar argentino detido, que foi libertado e submetido à avaliação médica após deixar o centro de detenção. E aqui são os nomes de alguns presos políticos e, como você ouviu, muitos deles com outras nacionalidades, espanhola e argentina. E aí foi algo interessantíssimo que eu acho que você, como brasileiro, deve ter notado. Se não notou, eu vou ressaltar para você. O que nós notamos aqui? Que eles agradeceram ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Olha o nível de hipocrisia. Não tem como Luiz Inácio Lula da Silva se desvincular dessa aliança maligna que ele tinha e ainda tem, porque ele ainda continua no poder, com o Nicolás Maduro e todos os seus governantes que ainda estão no poder. Vamos observar no decorrer do restante dos meses aqui do ano de 2026, como será essas mudanças que o Donald Trump vai estar realizando juntamente com toda a sua bancada governista de Washington e como vai ser aí a ação que a vice hoje, que está como presidente da Venezuela, vai estar recebendo essas diretrizes dos Estados Unidos. Mas o que eu quero ressaltar para você, Luiz Inácio Lula da Silva, banca de bom samaritano, apoiando a paz, sendo que alguns meses atrás, alguns dias atrás, ele apoiava e sempre bateu na tecla de que Nicolás Maduro não era um narcoditador, muito menos um narcotraficante. Agora, o nível de hipocrisia, ele ultrapassa, porque no 8 de janeiro nós tivemos um ato absurdo, patético do governo brasileiro, aonde ele assinou um documento impedindo que a dosimetria desse continuidade para a qual ela foi criada, que era para ajudar os presos políticos do Brasil de um suposto golpe que não existiu. Aí nós nos deparamos com o Brasil fazendo o papel mediador de salvador da Venezuela com os demais presos políticos. Homens e mulheres que foram para frente, que foram para as ruas protestarem contra a ditadura chavista. E detalhe, a única coisa benéfica de tudo isso são essas pessoas que estavam anos presas. E ainda existem muitas outras pessoas que ainda estão presas. Segundo as informações, não tem informações, segundo o que a Venezuela disponibilizou, não tem informações corretas do número de presos ainda que precisam ser soltos. Presos esses políticos, presos esses que muitos não têm outras nacionalidades. E aí muita gente quer falar que Nicolás Maduro não era um narcoditador ou narcotraficante. Era, sim, porque ainda está vivo e vai pagar e vai deletar muita gente vai ser deletada por Nicolás Maduro e esperamos que no meio dessa delação toda esteja o nome de Luiz Inácio Lula da Silva e toda a sua bancada petista e todos aqueles que financiaram o Foro de São Paulo para que a Venezuela desse continuidade todos esses anos, mais de 2 décadas, para perpetuar um ditador no poder, porque infelizmente é o que está acontecendo no Brasil de uma forma assim sutil. Eles estão destruindo a democracia brasileira. Agora são 17 horas e 20 minutos, ou 5 horas e 20 minutos. Estamos ao vivo, direto da Flórida. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, acione o sininho.
Interaja conosco. Isso é fundamental para que o YouTube e o seu algoritmo reconheça que nós somos um canal relevante, que estamos aqui para trazer informação clara, objetiva e sensata para você. Deixa aqui o seu comentário, será um prazer estar lendo o seu comentário, e hoje também nós teremos o quadro Comentando os Comentários.